Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. E hoje o canal FOB tem mais dois entrevistados, o Charles, que é do Rio Grande do Sul, e o César, que é aqui de Hortolândia, de São Paulo. Boa noite, como vão? Boa noite. Boa noite, Bruno. São dois juízes de ornitologia, dois juízes de porte, que a gente tem muita coisa aqui para aprender. Primeiramente, queria saber, vocês ainda criam? Vocês são criadores? Como é que começou a vida na ornitologia de vocês? Bom, vou começar respondendo então. Eu ainda crio alguma coisa, ainda tenho alguns poucos casais, né? Tenho muito menos aves do que eu já tive, né? Tenho alguns casais de canário. Como começou minha vida na ornitologia? Desde criança eu gosto e crio aves, né? Meu tio criava canários de canto clássico e com 4 anos meu pai me deu um casal de calopsitas de presente. Eu comecei criando calopsitas e depois de alguns anos criando calopsitas eu ganhei meu primeiro casal de canários. Eu lembro que na época eram um vermelho com uma fêmea verde, né? Algo completamente fora aí dos padrões que a gente cria, mas foi o meu primeiro casal de canários e eu comecei criando canários por volta aí de 10 anos de idade. E pelo canto, você nunca se apaixonou, César? Eu gosto também, acompanho, participo, gosto também do segmento de canários de canto, né? Sou, inclusive, associado do clube, do Roller Club, que é o primeiro clube, um dos clubes mais antigos de canto clássico que tem aqui no Brasil, né? Se não me engano, tem acho que um clube no Sul, lá no Rio Grande do Sul, que é um pouquinho mais antigo, mas também gosto, também participo, sou sócio do clube, inclusive. E você, Charles, como é que começou a sua vida nesse mundo das aves? Começou um pouquinho diferente a minha vida na ornitologia da do César, né? Como tu disse que era pra gente contar alguma historinha. Vamos lá. eu vou te dizer que na minha cidade não tinha muitos criadores de canário naquela época e era mais difícil pra gente adquirir, né? E eu ganhei um casalzinho de coelhos, né? E como eu criava esses coelhos num pequeno pátio embaixo da minha janela do meu quarto e também embaixo da janela da sala de jantas, a minha mãe disse que no dia que eu quisesse me livrar daqueles coelhos eu podia criar até 20 canários, porque é muito mais complicado de limpar aqueles bichos, né? Bem, então assim eu comecei com um casalzinho de canários, mas eu já era um pouquinho mais velho, eu não tinha 4 anos lá. Eu tinha pelos meus, acho que era com meus 12 anos, 13 ou por aí, e a gente começou criando com o canário da terra, né, que é um animal silvestre. Naquela época as regras eram outras também, né? E aí, com o tempo, lá nos meus 15 anos, eu adquiri o meu primeiro canário belga, né, como a gente vulgarmente chamava aqui no Sul. E aí o Chico foi comigo até quase me formar na universidade, até que o Chico faleceu, e durou um bom tempo. E aí sim eu já estava começando a criar os Gloucesters. E você cria até hoje, Charles? Sim, eu tenho um pequeno canarinho aqui em casa, né, e eu crio Gloucesters e tenho topete alemão também, alguns casais, e tenho algumas experiências que a gente vai fazendo para aprender um pouco mais do que aquilo que não está no manual. E vocês participam de campeonatos até hoje, mesmo sendo juízes? Quando você se torna um juiz, você acaba muitas vezes comprometendo boa parte do seu tempo, né, disponível para poder participar da atividade, fazer os julgamentos, viajar, né? Eu já há alguns anos não participo mais de campeonatos, né? Inclusive porque geralmente a gente escolhe por criar aquilo que a gente gosta. E quando você vai julgar um campeonato, por exemplo, campeonato brasileiro, você quer muitas vezes ter a possibilidade de julgar a raça que você gosta, que muitas vezes é que você cria, e aí se você levou o bicho para o campeonato, você não vai julgar aquela raça no campeonato, né? Então, o juiz fica
né, nesse dilema, né, se você leva a ave para o campeonato, a gente é criador, a gente gosta de participar, né, você não julga também aquilo que você gosta. Então, eu optei por, né, deixar de participar dos campeonatos justamente para não ter nenhum tipo de impedimento e para poder julgar as aves, né, e poder, numa oportunidade dessa, escolher, né, e ter a possibilidade de julgar aquilo que eu gosto. Mas não existe uma regra, uma restrição para juízes levarem aves para o campeonato? Não existe restrição. Você só não pode julgar a sua própria ave. Né? E como você geralmente cria aquilo que você gosta que você tem mais conhecimento e muitas vezes mais interesse em julgar também. Né? Então, tem muitos juízes, por exemplo, em canários de cor, que tem anos que eles competem e deixam de julgar, porque eles criam praticamente todas as cores, e tem anos que eles não participam do campeonato, não levam aves em exposição, justamente para não ter nenhum impedimento e poder julgar o campeonato todo. Entendi. Charles, você participa de concursos até hoje? Olha, da mesma forma que o César, e eu acho que uma boa parte dos juízes de porte, eu também não tenho exposto os canários que eu crio. Em especial, assim, logo depois que passei na prova e comecei a julgar, já surgiram outras demandas também de participação na diretoria da OBJO, e aí a gente vai tendo outras demandas para poder te dedicar a exposição, a levar o canário para o campeonato, isso tem que ter um preparatório anterior, né? Aqueles fins de semana que antecede o campeonato tem que dar um cuidado especial àquela ave que vai ir para o campeonato. No nosso caso, sempre são estes os finais de semana em que a gente está julgando os clubes, né? Ou os regionais, aqui no Sul, o campeonato estadual, os abertos também, que aí o César pode me ajudar, também São Paulo também tem bastante, são eventos que têm aumentado em todo o Brasil. Então a gente está julgando justamente na época em que a gente tinha que estar cuidando dessa ave para o campeonato. Sim. Né? Então a gente tem se optado por não expor e fazer essa parte do julgamento, que eu também acho que ela também não pode ser, ela também é didática, né, Bruno? Claro. Tu precisa, durante o julgamento, tu tá preparado para poder explicar algumas coisas aos criadores, para que no ano que vem aquele clube possa estar um pouco melhor naquela raça que ele estiver expondo, né? Os criadores, que possa ajudar eles para que eles entendam um pouco mais e que a gente possa, com isso, ganhar, com a ornitologia ganha como um todo, né? E a gente sabe que ser juiz de ornitologia é mais que um gosto, é uma vocação, né? Porque é um estudo extremo e um trabalho também, uma dedicação extrema. Como é que foi a história de vocês para começar? Como é que é essa trajetória para eu me tornar juiz de ornitologia? Bom, para você se tornar juiz de ornitologia, você precisa comprovar que você é um criador, né, que anilha aves pela FOB. Então você precisa comprovar 3 anos que você fez o pedido de anilhas e que você participa de um clube. Então geralmente, através dos pedidos de anilha, o presidente do clube ele faz uma carta, né, dizendo para a FOB que você é associado do clube já faz tanto tempo. Então não existe um juiz que não é criador. Eu não consigo ser um juiz sem ser criador antes. Você precisa ser criador antes. Perfeito. Tá? Então, segundo, né, o nosso regimento interno, você precisa ser criador antes, né, comprovar que você está afiliado já há algum tempo, para você poder se candidatar a juiz. Né? Então, você tem todo um processo, você precisa passar numa prova teórica, né, que faz uma série de perguntas de conhecimentos técnicos de cada um do segmento que você está pretendendo virar juiz, né? Então, para cada segmento tem uma prova diferente, né, com questões específicas, e depois da prova teórica, você tem que fazer uma prova prática, que é dividida em 2 partes, né? Então, a prova prática, ela tem a primeira parte que seria a identificação, no caso dos canários de porte, identificação das diferentes raças, então tem lá 30 canários, você tem que acertar
desses 30, se não me engano, são 27, né, Charles? Poxa vida. Para você, né? Então, escrever o nome completo da raça, né? Scott, Fancy, Fundo, Intenso. Então, você precisa fazer toda a nomenclatura correta. Se você esquecer, errou o nome da raça, a resposta é errada. Em 30 minutos. Ah, 30 tem um minutos. tempo também. Para os nossos telespectadores que estão ouvindo agora, quem não conheceu os canários de porte, dá uma procurada aí no Google, que vocês vão ver o quanto difícil essa atividade é. A gente tem uma palestra introdutória que mostra as diferentes raças, que também está aqui no canal da FOB, quem quiser conhecer, né? A palestra do Carlito. Então tem as fotos de todas as raças lá e ele explica como é essa nomenclatura, né? Então, para quem não está habituado, é algo completamente diferente, parece um bando de doido conversando de passarinho. Eu acho até que a informação foi errada, Bruno. Eu acho que é 15 minutos, né, César? Se não me engano, é um tempo menor, é 15 minutos. 15 minutos, ótimo. Então tem meio minuto para cada um. Quem faz essa prova é a OBJO ou é a FOB? É a OBJO. Tá. Então, a OBJO, todo o campeonato, nos diferentes segmentos, tem uma comissão que é escolhida justamente para poder elaborar e aplicar essas provas. Então, você faz essa prova escrita, né, teórica, essa primeira parte da prova prática. Se você for aprovado nessa primeira parte, você vai para a segunda parte, que seria uma simulação de um julgamento. Tá? Então, você vai ter algumas mesas, né? Então 5 mesas de julgamento, e você vai ter que avaliar aqueles canários como se fosse um julgamento que você estaria realizando. Tá? Então, qual que é o primeiro, a pontuação do primeiro, segundo, a pontuação do segundo. Se tiver aves com defeitos desclassificatórios, você tem que apontar esses defeitos, né? E esse resultado tem que ser o mais próximo possível, porque essas aves já foram julgadas no campeonato. Então, a gente já tem o resultado do campeonato para poder servir de gabarito para a prova. Só que, para fazer essa prova, por exemplo, a gente tem hoje um processo preparatório, que a pessoa, quando ela se candidata para ser juiz, ela tem que acompanhar julgamentos com outros juízes. Tá? Então, antes das provas do brasileiro, ela tem que cumprir esse processo de acompanhar no mínimo 3 julgamentos, né, com juízes nesses julgamentos regionais, nos clubes, nos campeonatos abertos, nos estaduais. Né? Então, quem se habilita a fazer a prova faz esse preparatório antes com os juízes, né, com o juiz do segmento, e aí esse juiz elabora também um relatório referente a esse acompanhamento. Teve bom desempenho, tem bom conhecimento sobre a nomenclatura, né? Então, o juiz que orienta e que está ali acompanhando esse candidato, né, a juiz, né, que vai fazer a prova, ele faz toda essa orientação e também faz um relatório para o OBJO, que isso vai ser colocado junto com as notas das provas, né, e com tudo aquilo que o candidato tem que cumprir, né, para poder ser aprovado como juiz. E existe algum curso que eu possa fazer para me aprimorar? Ou somente esse preparatório? Como é que é isso? Tem a OBJO e a FOB têm feito durante os últimos anos cursos pelo Brasil afora. Os clubes, eles se manifestam como querendo sediar esse evento, né? E aí é disponibilizado os juízes, né, do segmento, e são feitos, então, ensinamentos mostrando como é cada uma das raças, né, e qual é a forma de julgamento, os quesitos de julgamento de cada uma delas, né. Então, nesses cursos nós falamos em especial sobre essas raças, a maneira de julgamento, também falamos sobre ética, a ética do juiz dentro do julgamento, qual é a conduta de um juiz, né? E esse é um curso preparatório que eu diria assim, que ultimamente indispensável para quem vai fazer a prova para juiz. Depois que se faz a prova também, fica aquele que passou na prova, ele é um aluno OBJO. Então são mais 2 anos de avaliação nos julgamentos regionais com um tutor, né, com um juiz que vai acompanhá-lo, e
passando dessa etapa, ainda tem mais um período que pode ser de 2 a 4 anos, se eu não me engano, né, César, que é como juiz aspirante, para depois se tornar um juiz efetivo. E essa prova que eu faço, ela me habilita a julgar um segmento. É isso? Exatamente. Tá. Então eu faço a prova para um segmento específico. E esse Isso. segmento precisa ser o segmento que eu criava antes ou não necessariamente? Não necessariamente. É o ideal, porque você precisa do conhecimento daquele Sim, segmento. sim. Então, o ideal é que você tenha o conhecimento, inclusive no anuário da FOB, tem lá, né, uma seção específica lá, né, eu quero me tornar um juiz ornitológico, o que eu preciso saber? E tem lá uma série de orientações, né, se você conhece a respeito das características genéticas daquelas aves que você cria, que você pretende virar juiz, se você consegue explicar isso, se você tem noção dos padrões de julgamento, de quais são os critérios de julgamento daquele segmento. Então tem uma série de questões que você precisa conhecer, né, e justamente esse período de experiência como criador é muito importante por conta disso, né. Então, por exemplo, nunca criei periquitos, né? Periquitos padrão inglês. Como eu vou ter todo esse conhecimento para prestar uma prova para juiz se eu não tenho essa vivência, entendeu? Inclusive, para poder orientar os criadores de quais acasalamentos fazer, de como você preparar uma ave para exposição. Então, essa vivência como criador ela é fundamental por conta disso. Não tem nada que impeça que tu faça a prova de outro segmento, né? Mas como o César falou, é muito mais viável que tu faça a prova para aquele segmento que tu conhece mais. A gente tem os manuais de julgamento de cada um dos segmentos. Quem é que faz esses manuais e quem é que faz o apontamento do que é certo não, né? Do que é aceitável ou não em uma ave? Como é que isso funciona? Cada raça é originária de um país, né? E aquele país é que ele dá as características que essa raça precisa ter, como é o que se almeja daquele pássaro, né? Então a pontuação de cada quesito que é avaliado é dado por aquele país. Isso é homologado pela CON, né, que é a Confederação Ornitológica Mundial, né? E depois as alterações que são feitas com a evolução dessa raça são feitas numa reunião dos juízes da CON, né? Numa reunião oficial. Depois tem o manual que tu falas hoje, é o manual da OBJO. Então nós também temos as reuniões técnicas que são feitas normalmente no Campeonato Brasileiro. Então ali também são tomadas algumas decisões quanto ao julgamento no Brasil, né? Porém, aquele padrão que a OBJO segue de cada uma das raças é o padrão que a CON resolve nas reuniões dela, né? Então o nosso manual segue os padrões da CON que busca em cada um dos países que são detentores daquela raça, né, que deram os primeiros padrões de julgamento. E como é que funciona? Vocês são convidados a julgar em um lugar? Vocês já julgaram no Brasil inteiro? Em vários locais. Talvez no Brasil inteiro ainda não. César é mais viajado que eu. Qual que foi o lugar mais longe que você já foi, César, para fazer um julgamento? Para fazer julgamento, no Brasil eu já estive no Rio Grande do Sul, Minas Gerais eu vou praticamente todo ano, né? Rio Grande do Sul, Paraná, né? Estado de São Paulo, vários locais, interior de São Paulo capital, Minas Gerais, Caxambu, Lavras, né? Então a gente tem vários clubes que a gente acaba atendendo, Ipatinga, né? Então tem vários clubes que a gente já atendeu aqui. E eu tive a oportunidade já de julgar também fora do Brasil. Legal. Né? No Chile, né? Jogando o campeonato nacional no Chile, e na Argentina também, no campeonato argentino. E você, Charles, o que você tem de histórico aí de julgamentos distantes? Olha, o julgamento mais distante que eu fui foi em Brasília. Tá. E depois é o Campeonato Brasileiro, todos os anos em São Paulo, né? E tenho julgado aqui no Rio Grande do Sul. E o juiz de ornitologia, ele é uma autoridade, né, dentro de um campeonato. Né? Mas como é que é essa relação do juiz com os criadores? É meio juiz de futebol? Né? Olha lá, chegou o cara que vai julgar a partida aqui. Tem alguma discordância? Como é que funciona isso? A palavra do juiz é a final?
Na maioria das vezes, acho que isso é bastante amistoso, né? A gente acaba sendo criador antes de ser juiz, e a gente tem amizade com muitos criadores, né? Então, na maioria dos casos, é uma relação de amizade, né? E a gente, muitas vezes, acaba indo julgar alguns anos seguidos, às vezes, nos mesmos lugares, justamente por essas relações de amizade que a gente faz. Então, a gente acaba desenvolvendo uma amizade muito forte, né? E com várias pessoas de diferentes locais no Brasil todo, né, que a gente fala, a gente fica muitas vezes contando o ano todo para rever os amigos no Campeonato Brasileiro, porque às vezes você não conseguiu jogar no clube dele naquele ano, ou você não encontrou com aquele criador que é seu amigo, né? Então geralmente é uma relação bem amistosa, né? Claro, é uma competição, né? O ser humano é competitivo, né? Eventualmente tem alguma outra, né, questionamento, alguma coisa assim, né? Até quando um canário é campeão, né? Pô, um canário foi campeão com 92 pontos, né? O criador, mas podia ter dado mais um, podia ser 93, né? Então, existe, o ser humano é competitivo, né? Mas 99% dos casos é um clima de bastante amizade. Os campeonatos, eles são realmente uma confraternização entre criadores e amigos e que estão ali porque amam ornitologia. Como tu falasse antes, que o juiz de ornitologia, ele é uma vocação. Eu me lembro que quando eu estava entrando para o OBJO, me diziam assim, é um sacerdócio. Sim. Né? Eu acho que talvez não seja só um sacerdócio, mas ele deve ser, a gente deve ser didático, a gente tem que ter alguma coisa de professor. Então, é preciso que a gente possa explicar nos clubes o julgamento, porque a gente vai ser questionado sobre ele. Claro. Então, é preciso que a gente saiba explicar, a gente possa dizer o porquê. Nós temos um manual que nos dá as regras de como fazer isso, né? Então, nós temos que fazer pelo manual. Não é o canário que eu achei mais bonitinho, mas é aquele que está dentro do padrão daquela raça, né? Eu acho que também não é à toa que a gente colocou dentro dos cursos nos últimos anos uma palestra, um debate, uma conversa sobre ética, né? Porque é importante que o juiz tenha noção de que é preciso ser julgado com ética. E talvez seja talvez não, é um critério fundamental, que a gente saiba que a gente vai estar ali julgando o pássaro que está na mesa, né? Quem tem que ser a estrela daquele show é o canário, não é o juiz. Né? Então, se a gente souber ser didático, que a gente possa explicar como é que foi o julgamento, que a gente tenha certeza daquilo que a gente está fazendo, que a gente estude antes, né? Eu acho importante que a gente, antes de ir para o clube, saiba quais são as raças que são mais criadas, que possa dar uma olhadinha no manual mais uma vez antes. Isso não é feio, isso é muito bom, né? E que a gente possa chegar lá também e responder aquelas perguntas, né? Com humildade, né? E com ética. E pessoal, me explica como é que funciona um julgamento de um canário. Desde o momento que o canário chega ali para a exposição, como é que funciona esse andamento para ele ser julgado e ser campeão ou não? Perfeito. Então, apesar da gente ter diferentes raças, o processo de julgamento é mais ou menos o mesmo para essas raças. Então, os canários, eles são divididos em raça, e dentro de cada raça você tem a divisão em diferentes classes, né, em diferentes categorias, tá? Então, isso é classificado aí de acordo com a cor, ou eventualmente se a ave tem topete, se não tem topete. Então, você tem, dentro de uma raça, várias categorias de julgamento. E as aves, elas são classificadas e agrupadas de acordo com essas categorias, né? A gente já falou que está na palestra do Carlito, que está aqui no canal, que explica exatamente cada uma dessas categorias e como é feita essa divisão, tá? Então, o criador, ele tem que, antes do julgamento, né, os clubes, ou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você tem o prazo para fazer a inscrição da sua ave, e você já tem que inscrever ela na categoria correta de julgamento, na raça, na cor, se tem topete, se não tem topete, ou no caso de uma raça frisada, né, se é fundo intenso, se é fundo branco. Então, o criador já precisa ter esse conhecimento para poder fazer a inscrição correta, né? Ele vai, os clubes têm hoje, a maioria deles, sistemas informatizados, né? Você entra pela internet e faz a inscrição dos seus canários, o número da anilha, o código da cor, né?
código da raça. Então você faz essa inscrição de acordo com essas categorias. Ele leva o canário para a exposição e os canários, no momento do julgamento, todos os inscritos daquela mesma categoria, né, daquela raça, cor, com as mesmas características, eles são trazidos para a mesa de julgamento para serem avaliados. A gente, dependendo da raça, tem que pensar em algumas características diferentes. Por exemplo, nos canários de porte, a gente tem canários de posição. Esses canários, quando são trazidos para julgamento, a gente precisa de um tempo maior para que eles cheguem, que as gaiolas sejam colocadas na mesa, para que eles se acalmem, para que eles possam realmente mostrar todo o potencial, né, e possam se exibir, como o Charles falou ali, o momento ali é do canário, né, o canário que tem que brilhar e ele tem que estar mais calmo e mais tranquilo possível para poder mostrar todo o seu potencial, né. Tem a parte também que o criador tem que ter pensado e já preparado antes para o canário estar habituado com aquele tipo de situação. Perfeito. Com a gaiola, com a movimentação de pessoas, né, com a gente trocando as gaiolas e manipulando as gaiolas. Então tem toda uma preparação que o criador já tem que ter feito antes, né, para o canário ter o melhor desempenho, para que a gente possa avaliar também o canário, né, adequadamente. Às vezes o juiz olha, né, você tem até a impressão que é um bom canário, mas às vezes ele não se mostra no momento do julgamento, ou porque está assustado, ou porque não está preparado adequadamente. Eu acho que também o procedimento do julgamento, tu precisa chegar naquela ave que está mais próxima do padrão que aquela raça exige, né? Então tem características que são que separam uma raça da outra, né? Então um canário tem o tamanho como a principal o quesito, o que é mais valorizado, né? A outra ave tem a posição, como o César falou. Então naquela primeira olhada na mesa que o juiz dá, a gente já tem ideia daquelas aves que se destacam mais, né? E aí a gente começa a fazer a seleção, de ir buscando essas aves para ir levando elas sempre para aquele lado mais esquerdo da mesa, como é padrão de julgamento, né? E a gente vai olhando essas melhores aves, selecionando elas ali assim. É importante que se veja todas as aves que estão na mesa, que se veja todos os pássaros que estão na mesa, né? Que a cada ave que tiver alguma desclassificação, que a gente saiba qual é essa desclassificação, que a gente anote para que o criador possa saber qual foi a desclassificação e possa melhorar no próximo ano. Então, depois dessa seleção feita, a gente vai classificando elas do primeiro ao último lugar. Então, algumas raças é necessário que se olhe uma vista superior, outras que se olhe de uma vista sempre pela lateral, a gente olha e vai se classificando elas em situações como no Campeonato Brasileiro mesmo, onde já as aves que chegaram lá, os canários já são selecionados previamente no clube, já ganharam. Então, às vezes nós temos mesas. Eu me lembro de uma que eu e o César julgamos junto no Campeonato Brasileiro, que foi um pouco inusitado, foi a maior mesa de Gloucester daquele ano, acho que foi, né, César? Exatamente. E todo mundo foi embora quando a gente levantou da mesa e terminamos de julgar, porque os canários eram muito parecidos, o standard estava muito próximo ao canário ideal. Quando nós terminamos o julgamento, nós levantamos, então já não tinha mais ninguém ali, estava só nós dois terminando aquela mesa que era gigantesca, né? E os criadores estavam lá na porta olhando, né? Quando nós levantamos a cabeça, do primeiro, segundo, terceiro vieram colocar a plaquinha, o pessoal aplaudiu, tinha terminado, demoramos acho que umas duas horas, sei lá, eu naquela mesa de julgamento. Então é preciso olhar todos os pássaros, seja grande ou não, uma mesa de julgamento ou não, né? E selecionar pelo critério. Oi? Se vierem 80 canários, a gente vai estar lá avaliando os 80 canários. Por mais que isso demore, que tome tempo, que às vezes você chega ali nos 5 ou nos 10, né, mais próximos do padrão, que todos eles sejam muito semelhantes, né? Então, a gente tem canários ali que já tinham sido classificados no clube, canários com pontuações altas. Essa mesa que eu
né, que o Charles falou, a gente já julgou algumas vezes os Gloucesters nos brasileiros, né, e é uma raça que tem bastante expressão, porque são muitos criadores, muitos canários de qualidade, né, e certamente ali os 10, 12 primeiros são canários campeões, são canários que já se destacaram nos clubes e canários de muita qualidade. Então, a diferença é o detalhe do detalhe do detalhe, né? Então isso leva tempo. O que torna tudo muito mais difícil, né? Realmente é o detalhe que vai fazer toda a diferença ali. Mas é melhor julgar uma mesa, como a gente diz, né? Uma determinada classe com canários bons, né? Que fique difícil de julgar. Sim. Né? Quando dificultam a nossa vida com canários bons, a gente fica feliz. A gente sabe agora, então, que para você ser um juiz de ornitologia, você precisa ter aí um caminho da criação de aves, né? E a gente tem levantado muito aqui no canal a importância de ter um suporte veterinário dentro de um criadouro, né? Gostaria que vocês, com toda a experiência que vocês já tiveram em criação e agora como juízes de ornitologia, vendo ali aves de uma excelência, né? E sabendo a importância de um cuidado veterinário em um plantel. Gostaria que vocês falassem sobre essa importância para quem está nos assistindo aqui, para quem está começando a criação agora, para criadores que já são aí experientes e acabam tendo outras maneiras de dar esse suporte para o plantel que não um veterinário. Qual é a importância de um veterinário para uma criação? Perfeito, Bruno. Então, vamos lá. Eu, além de juiz, eu sou também médico veterinário, tá? Então, eu acredito que isso é algo que os criadores já vêm despertando, né, há algum tempo. Então, na época que eu me formei, né, isso já tem aí 10 anos mais ou menos. Então, naquela época, os criadores tinham um hábito ainda menor, né, de buscar um veterinário, de buscar um auxílio. Eu acho que isso aos poucos vem sendo criada essa consciência, né, e os criadores vêm despertando para isso, porque o criador investe tempo, investe dinheiro, investe cuidado, né, ele é fascinado por aquelas aves e ele dedica muito do tempo e do amor e do cuidado que ele tem para aquelas aves, né? Então, hoje em dia os criadores já têm a consciência de que um acompanhamento veterinário, que uma orientação veterinária é fundamental justamente para você ter o melhor tipo de cuidado e para você às vezes não arriscar todo um trabalho, né? Tem criadores que criam há 30, 40, 50 anos, né? Então ele já vem selecionando e já vem cuidando daquelas aves, é uma vida, né, de dedicação, e que às vezes por falta de orientação, por falta de acompanhamento ou por medidas simples que poderiam ser tomadas, ele acaba colocando tudo em risco, né? Então, eu acho que a FOB tem feito um trabalho junto à diretoria veterinária, né? O Otávio, meu colega, né, também veterinário, tem feito um trabalho bem bacana sobre isso. A gente tem feito palestras também, né, puxando para essa área veterinária. Então, a gente já teve uma palestra do Otávio sobre instalações de criadouros. A gente teve recentemente uma palestra do Fernando Bretas também sobre desinfecção em criadouros, que também foi... o Bretas também é veterinário, professor, né, de faculdade de veterinária, e deu uma verdadeira aula para a gente sobre, né, as formas de você fazer a desinfecção, o que você deve fazer, o que você não deve. Então, cada vez mais os criadores estão tendo essa consciência e reconhecendo a importância do veterinário, né? O próprio serviço de veterinários durante o Campeonato Brasileiro que a FOB oferece, né, com uma estrutura, uma equipe completa justamente para poder acompanhar todas aquelas aves, né? Então isso são coisas que, por exemplo, quando eu comecei lá atrás a gente não via, né? Eu comecei a criar muito cedo, né? Então, mas por exemplo, década de 90 você não nos falava em veterinários para aves, ou eram pouquíssimos os veterinários disponíveis. Hoje já tem vários veterinários especializados que atendem criadores. Os criadores já buscam isso, já buscam uma orientação, né? Os próprios clubes e a própria FOB já tem também essa demanda, né, de ter os veterinários como aliados, né? Muitas vezes o criador fica buscando recursos e deixa só para pensar em buscar um veterinário quando a situação já está muito complexa ou muito grave, né? Então, hoje eu acredito que isso já é uma consciência que os criadores já estão, ainda não são todos os que têm um acompanhamento veterinário constante, né? Mas já existe um grande percentual, coisa que, por exemplo, há 10 ou há 20 anos atrás a gente não via. Eu acho que vem sendo uma evolução bem interessante nesse sentido.
Eu acho legal ressaltar que ao mesmo tempo que as pessoas têm uma consciência do quanto é importante um veterinário ali acompanhando a sua criação, né, a gente vive uma época de informações muito superficiais e que estão em qualquer lugar também. Né? Então qualquer pesquisa aqui na internet você acha a cura milagrosa para um problema, né? Então é interessante ressaltar esse ponto também, que isso é uma ciência de pessoas que estudam aí 10, 15 anos para conseguir chegar num resultado. Tomar cuidado com informação e de quem você ouve essa informação e de onde você vai buscar essa informação. Exatamente. Tem que buscar fontes confiáveis, Com né? certeza. Então a gente vive a era das informações falsas ou distorcidas, claro. né? As fake news que o pessoal vive falando, então grupo de criador no Zap que fica lá, eu fiz uma receita milagrosa. Receita milagrosa geralmente não funciona. O que a gente mais buscar... escuta aqui é que não existe milagre na ornitologia. Não tem milagre, não tem uma coisa do dia para noite. Isso é impossível. Eu entendo também que com essa evolução que a gente tem hoje, ou com essa mudança de hábitos que a informática nos trouxe, que inclusive nos possibilita nós estarmos aqui conversando, cada um em um estado diferente, né? Aquilo que para nós era coisa de jornada nas estrelas quando a gente era criança, agora a gente está fazendo aqui, se enxergando e conversando, né? Eu acho que nós também podemos evoluir em outra esfera, né? A ornitologia é formada por grupos, né? A própria FOB, ela é uma federação onde quem é filiado à FOB são os clubes, né? Então são grupos de pessoas que são filiadas à FOB, que são representadas por um clube, né? Então a gente poderia começar a pensar, em especial o nosso núcleo de veterinários, e tudo que esse grupo técnico possa dar esse suporte também ao clube, né? Porque às vezes esses custos podem ser diluídos e aquele criador pequeno que está iniciando, que tem 2, 3 casais lá e que pode talvez daqui uns dias ser um grande campeão da raça no campeonato brasileiro, ele precisa começar, né? Então às vezes não é tão fácil para o pequenininho conseguir toda a assessoria, porque criar canários tem um custo, a gente sabe, tem que comprar gaiola, tem que ter um criadouro, né? Eu, como arquiteto, poderia dizer que também é muito interessante que faça um projeto com a gente, né? Para poder ter um local adequado, mas acho que a gente pode fazer esse trabalho pelos clubes também, né? E conseguir atingir um número maior de pequenos, porque esses pequenos um dia vão crescer, vão ficar grandes, e a ornitologia ela precisa andar, né? Porque às vezes os criadores mais velhos também têm o seu tempo aqui conosco e vão embora, e assim vai indo, e as novas gerações têm que começar. Não vai ter uma nova geração com 200 casais, né? Então nós precisamos cuidar dos pequenininhos que estão iniciando. Bonito discurso, Charles, realmente eu concordo muito. E agora, para encerrar a nossa entrevista, gostaria de que vocês falassem para um criador que está pensando em virar um juiz de ornitologia. O que vocês diriam para essa pessoa? Um cara que já está criando, um cara que já tem experiência, que falou, poxa, eu vou ser juiz de ornitologia. Que dica vocês dariam para essa pessoa? Eu acredito que ser juiz é uma vocação, a gente já comentou isso aqui, né? Então, nem todo criador vai ter essa vocação. Tem excelentes criadores que têm muito conhecimento naquilo que eles criam, né? Isso é indiscutível, às vezes tem até mais conhecimento, principalmente das técnicas de acasalamento, de preparo dos canários, né, para o campeonato, do que às vezes um juiz que não cria aquela raça ou que não tem tanta vivência com aquela raça, né? Mas o juiz é uma vocação, você precisa, como o Charles falou, tem que estar disposto. Muitas vezes você abre mão do convívio da sua família, você abre mão do cuidado dos seus canários, eventualmente de uma participação em concurso, né, as viagens. Então o pessoal, pô, legal viajar, vocês vão, né, vai jogar no Rio de Janeiro, vai para Florianópolis, vai para o Nordeste, foi para o Chile, né? Então tem esse lado legal, mas tem um lado cansativo, né? Você às vezes jogar 3, 4 dias, ou por exemplo um campeonato brasileiro que você chega a jogar 7 dias consecutivos, o dia todo, né? Isso é desgastante, longe do convívio familiar, né? Esse desgaste de viagens, né?
né? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa de segunda a sexta, às vezes pego o carro sexta-noite, vou viajar para jogar num clube no sábado de manhã, sábado no fim do dia pego o carro, vou domingo para outro, né? É uma opção minha, eu que combinei com os clubes que eu iria, né? Claro, o juiz não, né, tem juiz que restringe um pouco mais. Eu já cheguei a fazer 14, 15 julgamentos num ano, no período de 1 mês e meio. Então é praticamente sexta, sábado e domingo jogando clubes, às vezes 2, 3 clubes num dia. Se forem clubes menores, você às vezes até faz isso, né? Então precisa de vocação, precisa de vontade. Você tem todo, né, um conhecimento a mais, né, tem esse respeito, né, que o juiz julga os campeonatos, então tem essa relação de amizade e um pouco, né, dessa relação de respeito dos criadores para com o juiz. Mas o juiz está ali também para orientar o criador, orientar o clube, para avaliar aqueles canários da melhor forma possível, né? Então, quando a pessoa vai virar o juiz, muitas vezes ela pensa, bom, eu vou ser respeitado, eu vou ser eu vou ser o juiz, eu que vou, né? Tem todo aquele status, né? Mas tem também essa parte de dedicação, de vocação, que você tem que estar disposto a abrir mão, né, dessas outras coisas, né? Justamente para poder ajudar, para poder orientar. Eu acho que, assim, para um juiz, o que tem que ser gratificante é você chegar num clube que é pequeno, que tem poucos criadores, que os criadores estão muitas vezes iniciando, que não tem aquela orientação, e justamente você ter a oportunidade de orientar, né, não só avaliar as aves, mas orientar o caminho que o criador deve seguir para ele conseguir ter êxito no campeonato. Então, muitas vezes a gente fica alguns anos acompanhando ali os criadores, começando, aí o criador vai evoluindo, aí o criador leva para o Campeonato Brasileiro, aquela ave é classificada, campeã, 90 pontos, 91, 92, o criador fica feliz e vem agradecer o juiz, né? Pô, obrigado, né? Você julgou, a gente está lá, a gente é só a etapa final do processo. Então, de toda essa orientação, né? Assim como eu, quando comecei, né? Meu primeiro casal de calopsitas que eu comentei lá atrás, veio de uma loja que o dono era um juiz de canários de porte. Legal. Né? E a gente começa, né? A minha primeira exposição, o Boris, né, chegou e falou, de quem que são esses canários? Os canários não estão legais, o padrão é esse, é isso que a gente busca, os seus estão fora. Então, assim, é esse contato que vai estimulando, né, o criador iniciante, às vezes um jovem, uma pessoa que está justamente para que a pessoa tenha consciência e para que ela tenha êxito e consiga progredir, né? Então, eu acho que a grande missão do juiz é essa, é você conseguir estimular as pessoas, né, para que as pessoas possam evoluir e crescer dentro da ornitologia, né? E você, Charles, o que você diria para um cara que está começando a pensar em ser um juiz? Olha, eu diria em especial que assim, não pense que a vida é fácil. Sim. Né? É difícil. Porque hoje nós pagamos para julgar, em especial, né? Nós não temos todas as custas, então os deslocamentos às vezes são longos, né? A gente tem uns fins de semana em especial em maio e junho e até metade de julho longe de casa, né? E tem que gostar muito de, como o César disse, de ver a evolução dos clubes em especial e de ver o resultado desses clubes muitas vezes no Campeonato Brasileiro. A gente tem que ficar feliz com a realização do outro, né? Então nesse ponto talvez sim seja um sacerdócio, né? Onde a gente fica feliz com a alegria do outro. A outra coisa que eu gostaria de dizer também é que não se pode pensar em ser juiz para que tu possa como criador se elevar na tua raça. Sim, de maneira nenhuma. O juiz é uma coisa, o criador é outra. Mesmo que tu seja as duas, né, é preciso separar as coisas, né? E a última coisa que eu diria é que, assim, pense bem antes que nessa parte de ética, da conscientização da tua tarefa na hora de selecionar o pássaro. Vai estar sempre selecionando um pássaro conforme o padrão da raça, conforme o padrão da cor, né? E não é o criador que está na mesa, não é o preço do canário que está sendo julgado, né? A gente tem que ter uma lisura extrema para que a gente possa
ser respeitado, como o César falou, e para que a gente possa ter este mesmo respeito para com os pássaros e o Criador. Perfeito. Senhores, quero agradecer vocês por terem aberto a casa de vocês aí para o canal FOB, poder ouvir um pouquinho desse conhecimento que vocês passaram aqui para o nosso vídeo. Agradecer mesmo aí imensamente. E logo, logo tudo isso aqui vai passar e a gente vai estar aí com vocês tomando um café e conhecendo o criador de vocês. Tá bem, ótimo. Senhores, Perfeito, obrigado, tá boa bom. noite. A gente Boa agradece aí, Bruno, e muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, é assim que a gente possa seguir levando um pouco mais de conhecimento, então, para esses que estão começando a criar e também para aqueles que já estão na estrada há mais um tempo. É isso aí. Obrigado, Charles. Obrigado, César. Obrigado, Bruno. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o mundo dos juízes de ornitologia? Acesse o site da FOB, assista os nossos vídeos, curta e compartilhe quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.